você escuta o nome Milo Manara, o que você pensa? Erotismo? Pois é. E quando você pensa quadrinhos eróticos, em quem você pensa? Milo Manara. Acontece o seguinte, a editora Comic Zone anunciou um novo título aí, que já está em pré-venda, entrou em pré-venda hoje, hein? Que é o Odisseias Iniciáticas. Mas não é erótico. Quando eu fiquei sabendo, eu decepcionei um pouco. Admito que eu decepcionei, porque é o seguinte, é um quadrinista que já fez outros trabalhos até com temáticas mais politizadas. Eu não gosto, não. Eu gosto dos quadrinhos eróticos, né? Ele desenha os quadrinhos ali do Shadowfly, aí é legal. Ele manda bem demais esse tipo de trabalho. O próprio Milo Manara já foi publicado pela editora Comic Zone aqui no Brasil, num quadrinho que eu ainda não fiz resenha aqui no canal. Eu vou fazer, mas é legal, essa uma safadezinha assim do Milo Manara, O Perfume do Invisível. Tá, mas esse quadrinho que tá em pré-venda, Odisseias Iniciáticas, fui atrás e li o quadrinho, são duas histórias, e é bom? É bom pra caramba. A primeira história conta com os roteiros do Alfredo Castelli e nós vamos ver uma expedição que está ali na região mais montanhosa do mundo, ali no topo do mundo. E logo no início do quadrinho eles acabam avistando, né, um ser muito grande ali e tal, um ser bípede. E aí as pessoas que vivem ali, os guias que conhecem a montanha, ficam desesperados, querem fugir, acreditam que esse é o abominável Homem das Neves. Vou simplificar aqui pra gente. A situação é reportada num jornal e aí tem um repórter que ele começa a investigar a história. Aparece um cara bem mais velho e falou, fui o maior explorador da Europa e não sei o que, você não sabe, isso é verdade mesmo, eu avistei esse ser muitos anos atrás e entrega ali pro repórter um livro, né, com um relato da viagem. O repórter no começo acha aquilo tudo muito inusitado, até divertido, né, curioso, começa a fazer uma investigação, ler vários livros, vai para a biblioteca, começa a pesquisar e de repente ele descobre vários registros antigos, desde o tempo da Grécia, Roma antiga, falando sobre aparições de seres estranhos no meio das neves, ali no topo do mundo. O repórter fica tão obcecado pela história, e a história rende a venda de jornais, o seu editor o manda, então, para acompanhar uma nova expedição. Ele deve ir até ali a montanha com essa expedição e trazer informações, quer dizer, ele deve fazer ali o relato para trazer essas informações para o jornal e quem sabe o jornal vender. Inclusive o editor fala para ele, ó, se você for lá e não encontrar nada, você faz o que todo mundo fez, você inventa a história. Eu acho muito legal nessa história alguns elementos do trabalho de cores e até o traço, ele tem uma coisa meio quadrinhos antigos, antes da Era de Ouro. Ele lembra um pouco nos traços, na forma como ele escreve a história, em grandes quadrinhos de aventura, como Terry e os Piratas, por exemplo, né? Esses trabalhos que muitas vezes foram feitos de forma preto e branco, depois foram coloridos, mas ele utiliza tonalidades de cores mais aguadas, às vezes mais chapadas, até ainda que com uma cor mais frágil, né? Mais descolorido, mas com cores chapadas, para te dar uma sensação mesmo de quadrinho mais antigo, de aventura mais antiga. Ele consegue ambientar muito bem. Manara também faz uma alternância que eu gosto muito nesse trabalho, que é de personagens que são capturados num plano mais aproximado e também, em alguns momentos, paisagens mais amplas e, às vezes, com cenários um pouco mais minimalistas, com poucos objetos, poucas coisas aparecendo ali, e em outros momentos com grandes cenários de detalhe. Isso trouxe para o quadrinho um ar assim ainda mais forte de uma sensação de mistério que vai ser definitiva para o que vai seguir aí no roteiro. A gente vai acompanhar então esses exploradores nessa expedição quando uma grande avalanche acaba dando cabo da vida de várias pessoas que estavam nessa expedição e ferindo gravemente esse repórter, que vai ser salvo por um monge. Daí o Manara vai fazer uma reviravolta no roteiro, eu não posso te contar detalhes porque esse é o ponto alto da história, mas o repórter vai passar por uma jornada iniciática, essa é a ideia, né? Odisseias Iniciáticas, ele vai passar por um processo ali, inclusive com algumas reviravoltas e plot twists muito bem sacados pelo Milo Manara. Ele estabelece essa sensação de exótico, de fantástico mesmo, de descoberta, de que existe uma sabedoria para além daquela que a gente conhece, né? No nosso mundo vulgar.
e a gente vai acompanhar uma trajetória muito interessante, uma fábula misteriosa nessa segunda parte da história, juntamente com este repórter, repito, com algumas reviravoltas muito legais. Você termina a história e fala, cara, que história bem feita, bem construída, consegue carregar esse clima de mistério, de descoberta, de iniciação. A segunda história é um western, cara, chamado O Homem de Papel. E aqui nós já temos o desenho, é claro, mas também o roteiro do Milo Manara, que foi uma das primeiras histórias que ele fez. Ele mandou essa história para uma editora, a editora acabou falindo e tal, e aí ele manda essa história para Bonelli. A história se passa no Velho Oeste, onde a gente vê um camarada ali que a história começa, né, ele com uma foto, ele olhando para uma foto, a Gwendolyn, né, ele quer a namorada dele, ele quer ir atrás dela, ele tá atravessando o território, não se explica de onde ele vem, para onde ele vai, mas ele tem como objetivo encontrar essa moça. E aí ele acaba encontrando com um velho soldado inglês, claramente maluco. O cara tá atravessando, veio da Inglaterra e quer invadir o Canadá e tal. E o cara é um monarquista, ele não aceita o fato dos Estados Unidos ter se rompido com a Inglaterra, né, deixou de ser colônia da Inglaterra. Ele fala que vai lá, que vai invadir, que vai dominar o cara sozinho. Atravessa o oceano, supostamente, porque ele quer recolonizar os Estados Unidos. O nosso cowboy tem um cavalo também chamado Fiorellino, que é um cavalo meio preguiçoso, o cavalo não gosta de correr, não obedece sempre o seu dono, e aqui já está estabelecido uma série de situações que vão acontecer que é desse absurdo. Por exemplo, vem um cara do nada e o cara fala, não, vou recolonizar os Estados Unidos e tal, e a história vai trazendo outros momentos dessas absurdidades, mas sempre compondo uma narrativa que é tão divertida e tão bem construída que você simplesmente ignora os elementos que não são coerentes nessa história e vai acompanhando pelo percurso da jornada que é estabelecido pelo roteiro do Milo Manara. Ele consegue conduzir você numa aventura e faz com que você consiga aceitar os absurdos que a história vai apresentando. E o velho soldado inglês tenta atacar uma tropa de casacas azuis, é claro que não dá certo. E aí os caras ali da tropa propõem matar o velho, tipo, dar fim nele e tal. Só que o velho fala, não, vocês podem até me matar porque eu sou um soldado, mas não vai botar a mão na moça, né? Eu não vou permitir e tal. E aí o comandante da tropa faz uma proposta para ele, fala, muito bem, então vocês, eu quero ver se os ingleses são do jeito que falam mesmo, né? Tem essa honra, essa dignidade. Você garante para mim que vai chegar com ela até o forte e tal, né? Eles estão indo para um determinado forte ali, tá distante ainda. Fala, eu vou, né? Então dá um cantil com água pra ele aí, prende uma corrente nela e vamos ver se vocês vão chegar lá. Tipo assim, o cara abandona, porque o cara tem pressa de chegar no forte e acha aquela situação inusitada e cria aí uma proposta inusitada que o velho soldado inglês aceita. O nosso protagonista, brincando até com o título da história, vai ficar escondido ali, é um homem de papel, ele não vem... Ele não fica enfrentando, assim, à toa não, ele tenta fugir dos problemas, não é? E aí ele fica com aquela adoração por aquela fotografia da namorada dele, em determinado momento a indígena passa a chamar ele de homem de papel, porque ela diz, se você é uma mulher de papel, logo você é um homem de papel. A história é muito bem humorada, ela é divertida, mas ela tem um final que é tipicamente de humor europeu. Eu não vou te contar, você precisa dar uma olhada, mas é uma história que vai tirar sorrisos de você, certamente. Eu gargalhei em alguns momentos da história, porque ela consegue trazer uma leveza para uma história que tem tudo para ser extremamente pesada. E esses elementos absurdos que vão aparecendo ao longo da história, eles acabam se integrando nessa narrativa, quase como se fossem, no máximo, elementos pitorescos dentro desse ambiente que, para nós, que nunca vivenciamos a experiência, essa loucura toda de guerras entre indígenas também, de algum modo é também pitoresco, é também exótico. Agora o destaque é a arte do Manara, cara, é brincadeira, porque ele vai fazendo uma composição de artes, especialmente ali no início, que me pareceram tanto quanto chapadas, os personagens, talvez até com uma certa dureza no traço, mas à medida em que a narrativa vai avançando, o Manara vai trabalhando cada vez mais o seu nível de detalhismo. Ele já faz isso no começo, mas especialmente com os personagens, as figuras humanas da história, ele vai trabalhando cada vez melhor, dando um traço incrível. As paisagens que ele desenha é brincadeira. Mas não é só isso, as cores, como ele trabalha as cores, dando sensação de passagem do tempo. Você vai vendo em determinado momento nas cenas o que dá a impressão de que o outono está chegando, que você vê ali uma mudança na coloração de algumas folhas, como algumas folhas estão mais avermelhadas, outras mais verdes. Ele te dá essa sensação de ambientação fantástica. E à medida que a história vai avançando, mesmo quando você tem quadros menores com
um, dois, três personagens ali, ele trabalha muito bem a profundidade, tridimensionalidade, as cores, a arte. Você vai sendo levado ao longo da história numa progressão da melhora da arte. Eu fiquei com essa sensação. Ele foi melhorando o traço dele, foi caprichando cada vez mais nos detalhes humanos. Em relação aos cenários, ele já está fazendo isso desde a primeira página. Mas à medida que você vai avançando, você vai percebendo uma composição cada vez mais bonita das cenas. E ele coloca todos os elementos que a gente gosta de ver no western. Tem aqueles momentos que você dá risada, que alguém está se dando muito mal. Tem a figura ali que é pitoresca, no caso o velho soldado inglês, que muitas vezes acompanha os personagens protagonistas de histórias desse tipo. Tem lutas entre brancos e indígenas, uma guerra que está para começar, tem romances, brigas nos salões, tudo assim, ó, num ritmo muito fluido, cara, muito delicioso. E diferentemente do que acontece na primeira história desse encadernado, aqui você não tem o elemento erótico, mas o Milo Manara, ele deixa aqui e ali de forma pontuada, né, alguns elementos que ele falou, Milo Manara aqui. Quando você termina de ler o quadrinho e você refletir bem, você vai ver que o nosso protagonista também passou por uma jornada iniciática. Ele era um homem de papel, mas à medida em que ele vai avançando, ele vai passando por situações que o transformam também. Isso pelo menos fica subtendido na história. Posso dizer sem medo de errar que eu quebrei a cara, porque eu esperava um quadrinho erótico, como é marcado na figura do Milo Manara, mas como grande artista que é, um gênio naquilo que faz, o Milo Manara prova que ele é capaz de transitar por outros gêneros, deixando a sua marca, sempre deixando a sua marca, mas sempre foi competente também para fazer outros tipos de narrativas, né? Não precisa ser só sobre o Shadowfly. Tá a fim de ler um quadrinho com duas histórias rapidonas assim, com ótima arte, que vão te divertir verdadeiramente com essas abordagens. Mais misteriosa na primeira história, na segunda história mais engraçada, mas as duas tratando de temas de iniciação, de descoberta, ainda que aqui e ali entrando com elementos misteriosos ou até mesmo elementos absurdos, as duas histórias compõem uma dupla muito gostosa de se ler. Se você conhece o trabalho do Milo Manara, eu não preciso nem falar nada, mas se você não conhece, é um ótimo trabalho para você conhecer esse grande gênio da arte dos quadrinhos e com certeza é recomendado para todo fã de quadrinho que gosta de uma boa história. Aliás, que gosta de boas histórias. É só apontar a sua câmera para esse QR Code aqui, o link também está na descrição, comentário fixado, para você aproveitar, comprar na pré-venda, você sabe, comprando na Amazon, tem aquela história do preço mais baixo e tal, você paga o preço mais baixo, você já sabe de tudo isso. E você, por favor, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar seu like, é muito importante para fortalecer o BBHQs. A gente se vê em breve em mais um vídeo deste canal. Beijo enorme no seu coração.